sincero. Entretanto, nos casos de uso severo, não haverá cobertura de garantia. O furacão Milton pode causar uma grande onda de explosões nos veículos elétricos. Antes de falarmos sobre esse assunto, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixem o seu like. Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos. O tão temido furacão Milton já tocou o solo americano, na região da Flórida, com ventos que chegam a mais de 250 km por hora, e já é possível verificar grandes desastres por conta deste fenômeno da natureza. E talvez seja um dos maiores já vistos pela humanidade aqui no nosso planeta. Mas, em relação aos veículos elétricos, quais são os verdadeiros riscos que esse tipo de fenômeno pode causar ao sistema dos carros elétricos? É importante relembrarmos algumas situações que já aconteceram, que foram noticiadas e que você precisa saber também sobre esse fato, principalmente você que tem um veículo 100% elétrico, seja aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Os casos mais emblemáticos nós vimos com o Helene, que causou também muitos estragos e muitas perdas humanas também. Acompanhe aqui comigo uma imagem exclusiva sobre a passagem do furacão Helene e o estrago que pode causar em veículos 100% elétricos com contato com águas salgadas. Era dentro de uma garagem de uma casa lá na Flórida e depois, quando a água recuou, vejam comigo o que aconteceu com este veículo 100% elétrico com o contato com a água salgada. O carro começa a pegar fogo e explodiu, já que o contato com a água salgada que conduz a eletricidade causa aí circuito, fugas de corrente, e o estrago que vocês viram aqui dentro da garagem foi gigantesco. E isso ocorreu com mais de um veículo e pode acontecer novamente agora com o Milton. Muitas matérias e casos foram divulgados sobre esta situação. Além disso, em 2022, um novo furacão atingiu também a costa americana, que foi o Ian. Este furacão também causou muitos estragos e impactos para os veículos 100% elétricos, que tiveram o mesmo comportamento já do Helene, onde os veículos em contato com a água salgada, que durante e após a redução dos níveis da enchente que o furacão causou, simplesmente muitos desses veículos entraram em combustão espontânea e causaram estragos gigantescos, não só para o bem material, mas também com efeitos colaterais em outros veículos, sistemas de energia e outros problemas. Agora, o furacão Milton promete um estrago ainda maior. E tal situação movimentou esforços tanto do governo federal quanto do governo do estado da Flórida. Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, e também o governador da Flórida, Ron DeSantis, emitiram milhares de alertas aos proprietários dos veículos 100% elétricos ou eletrificados que deixassem os seus carros em locais elevados, sob o risco de incêndio, explosões durante a passagem do furacão Milton e principalmente após. E não foi só isso, a própria Tesla enviou comunicados a todos os seus proprietários que estavam principalmente nesta região de passagem do furacão Milton para que levassem os seus veículos para áreas elevadas e que removessem os seus veículos o mais longe possível de qualquer contato com a salinidade e principalmente com a submersão após a passagem deste furacão. Além disso, foram feitas recomendações para que os veículos fiquem longe de postos de combustíveis fósseis ou também de estações de carregamento ou locais que possam, se esses veículos entrarem em combustão espontânea, gerar ainda um estrago muito maior por conta desses incêndios. Além disso, outro fator fundamental para todos que passaram ou possam algum dia passar por alguma situação semelhante a essa, não temos este tipo de furacões aqui no Brasil, mas em grandes cidades como a cidade de São Paulo, que enfrentam problemas com a questão de alagamentos e muitos veículos já ficaram em situações bem complicadas e submersos, não é aconselhável você, de forma alguma, mesmo que o contato do veículo do carro elétrico ou a sua submersão seja em água doce, fazer qualquer uso após os níveis baixarem deste veículo. Não é aconselhável de forma alguma. Claro que as medidas preventivas são importantes, como os avisos, alertas e também os próprios proprietários que tomem as atitudes o mais rápido possível para evitarem problemas maiores. Dependente do tipo de combustível ou modelo, a submersão de qualquer veículo por si só já causa um estrago gigantesco em todo o sistema elétrico ou
também no sistema mecânico, quando falamos de veículos a combustão. E quando falamos dos veículos 100% elétricos, neste caso, e exemplos que eu já passei aqui, já que a água salgada, neste caso, e principalmente para os veículos 100% elétricos, atuaria como um condutor elétrico, onde todo o sistema de placas e circuitos, conectores, chicotes, acoplados a este veículo 100% elétrico estariam muito vulneráveis, e estes seriam um dos fatores que fariam com que esses veículos 100% elétricos entrariam em combustão espontânea. Além disso, outra orientação que principalmente os países que enfrentam esses fenômenos, como o furacão Milton, repassam aos seus proprietários de veículos eletrificados, por exemplo, é que você deixe os níveis da bateria abaixo de 30%, para evitar ainda mais danos, caso as suas baterias estivessem lá com os níveis acima desses 30% ou até 100% carregadas. Todos esses casos podem servir de aprendizado para a grande indústria de veículos eletrificados, mas dos fenômenos naturais, seja no Brasil ou no mundo, ninguém está livre e nem escapará assim tão fácil. Mas dia, menos dia, isso pode acontecer em qualquer lugar no mundo, como recentemente aconteceu com os problemas das chuvas lá no Rio Grande do Sul. Mas, e aqui no Brasil, o que dizem os dois principais manuais de veículos eletrificados sobre o uso em regiões litorâneas? Será que temos alguma observação lá nos manuais da BYD e da GWM sobre orientações, restrições ou até mesmo o não aconselhamento do uso desses veículos em áreas litorâneas? E aqui comigo você acompanha a informação dos manuais da BYD. Se você entrar lá no site da BYD, você tem uma aba onde você pode baixar os 3 manuais, um guia rápido, um guia de garantia e um guia de manutenção. São 3 manuais, não se esqueça. Num desses manuais, que é o de manutenção e garantia, você tem informações técnicas sobre o uso severo. O uso severo, se você não sabe, é aquele uso onde a sua condução em situações especiais que são determinadas pela montadora podem comprometer o seu equipamento, mas também fazer com que você perca a sua garantia. Portanto, aqui no Manual de Manutenção e Garantia do Dolphin, por exemplo, ou do Dolphin Mini, ou de qualquer veículo 100% elétrico da marca ou eletrificado, você vai ter a seguinte informação. E aqui, atenção, porque tem tudo a ver com aquilo que eu já falei em outros vídeos e que você vai entender agora também sobre a questão da submersão ou contato com salinidade. O que diz aqui neste Manual de Manutenção é o seguinte, vou marcar e ler com vocês. Os itens de manutenção devem ser adicionados de acordo com o uso de plano de manutenção, para as seguintes condições severas de uso. Uso frequente do veículo em regiões com poeira ou com salinidade. Frequente de um uso com poeira ou salinidade, ou seja, o nosso país é um país que tem uma das maiores costas litorâneas do mundo. Então, se você tem um veículo 100% elétrico, seja da BYD ou de qualquer outra marca, entenda que aqui estão as condições de uso severo. Isso daqui pode te fazer perder a garantia do seu veículo, caso sejam detectados que o seu uso severo desse veículo 100% elétrico foi de constante frequência em regiões de salinidade, poeira, submersão desses veículos em lugares onde existem alagamentos e outros itens que você pode ler no seu manual. No manual do proprietário, então, aqui nós temos outra informação bem importante, que fala sobre as precauções de dirigir os seus veículos em trechos alagados, né? Então existe aqui um desenho que você acompanha comigo aqui na foto, onde eles mostram a forma correta de dirigir e que não deve ultrapassar o eixo, né, em termos de altura dessa lâmina de água dos veículos 100% elétrico, pois além da segurança de frenagem, que se ultrapassar essa lâmina vai comprometer o seu sistema de freios, e se ultrapassar e chegar até o compartimento de todos os inversores, também ali o motor elétrico, pode ocasionar grandes riscos ao veículo e problemas maiores. Já quando falamos do manual do GWM Hora 03, por exemplo, nós temos a seguinte informação sobre garantia do veículo e condições de uso severa, ou seja, olha o que eles dizem aqui. Quando o veículo for submetido a condições severas adversas de uso frequentes, severas, torna-se necessários reparos, inspeções, manutenções ou ao veículos mais frequentes por tempo ou quilometragem. Portanto, existe aqui o plano de manutenção da tabela
Entretanto, nos casos, olha o que diz aqui, entretanto, nos casos de uso severo, não haverá cobertura de garantia. Isso é um fato, então você não deve ignorar isso e entender, ler os seus manuais. E aqui no meu canal, já há muito tempo, eu tenho te trazido estas e outras informações para que você entenda ainda mais sobre esses casos. Então tá aqui, ó, não adianta, não vai ter benevolência, boa-fé, é um contrato e você deve seguir. E também a forma é por sua conta e risco. São considerados usos severos as seguintes condições: transitar frequentemente com o veículo em locais não pavimentados, poeira, terra, areia, trechos alagados, lama e etc. E etc, aí você já sabe o que é, né? É tudo. Permanecer por longos trechos em engarrafamentos frequentes, fazer uso frequente do veículo em percursos curtos, manter o veículo frequentemente descoberto sob constante ação solar, chuvas ácidas, fuligem ou regiões litorâneas. Isto é uma máxima em todos os manuais de veículos 100% elétricos e em todos eletrificados também, já que possuem baterias de íon de lítio. Então, vejam comigo que eu peguei 2 manuais, mas eu poderia pegar inúmeros, dezenas de manuais para te dar o mesmo exemplo, onde vão constar estas informações de uso severo que podem te levar a perder a garantia do seu veículo se você não respeitar estas informações. Portanto, meus amigos e minhas amigas, você acompanhou aí as consequências, os estragos e os problemas que podem causar a submersão desses veículos 100% elétricos em águas tanto doce ou salgadas. E isso é importante que todos tenham consciência, façam a leitura dos seus manuais. São informações importantes que aqui no meu canal já dei várias dicas de como, do que você não pode fazer, não lavar, cuidar em alagamentos, evitar determinados riscos que são comprometedores, e veremos ao longo do tempo mais e mais desses veículos com problemas em leilões por enchente e outros que farão com que eles sejam até mesmo descartados e o uso desses componentes também totalmente comprometidos. E que no fim de toda essa história da passagem do furacão Milton na Flórida, nos Estados Unidos, que o elo mais fraco, principalmente vidas humanas e todos os tipos de vidas, sejam preservadas com o maior número possível. E que não tenhamos uma grande tragédia, assim como já aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Por isso, se inscreva no canal, ativem o sininho das notificações e deixem o seu like. Um forte abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau, fui.